Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo ao programa Na Guerra, toda sexta-feira, 21 horas, nesta série Contos de um Ex-Satanista, onde eu estou contando toda a minha trajetória de antes de servir a Jesus, ainda quando estava no satanismo, da minha conversão e mais adiante. Nós estamos no episódio 26 e hoje eu vou falar uma das partes mais difíceis do meu testemunho de conversão, que é o dia que a minha mãe morreu. Vocês vão saber aí, mas eu ganhei ela para Jesus no dia da morte dela. Então fica até o final para você saber essa história feliz e triste, né? Triste pela morte, feliz pela conversão. Para quem não me conhece, sou o pastor Carlos Ribas, sou teólogo, escritor nas áreas da batalha espiritual, autor de vários livros. São vários livros, mais de 10 livros agora, contando os e-books, tem muito mais. E você pode conhecê-los todos lá no meu site, carlosribas.com. Aproveite e dê uma olhada também nos cursos. E lembrando, ative o sininho se você não ativou aqui no canal e inscreva-se também, porque ontem, quinta-feira, eu coloquei no ar um vídeo extra, né? Sempre tem segunda, quarta e sexta. Segunda-feira tem Carlos Ribas Responde, live, eu respondo perguntas ao vivo de vocês. Quarta-feira tem Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes. E, detalhe, quarta que vem já começa o formato antigo dos estudos gravados lá no hotel, que vocês gostavam tanto, com o tio Tito, tia Maristela, tio Ito, tia Mara, tia Lúcia, com o Giovanni, a Cláudia, não é? Os irmãos que sempre participaram comigo, todos estão de volta lá. E já vai ter o primeiro episódio nesta quarta-feira. Se você é de Chapecó e região e você quer participar do estudo, do culto de estudo bíblico no hotel, a gente faz ele na terça-feira, 20 horas. Terça-feira, 20 horas. Vem aqui pro YouTube na quarta a gravação, mas o estudo acontece na terça-feira, 20 horas, lá no Hotel Desbravador, no centro de Chapecó, na Getúlio, na Avenida Getúlio Vargas, 140S, no auditório. É de graça, eu só peço que você mande um WhatsApp para 49 99124 6903, 49 99124 6903, dizendo que você tem vontade de participar do estudo com a gente no hotel. Por quê? Porque o espaço ele é restrito e nós temos um grupo já bem denso de pessoas que participam. Então pode ser que não tenha espaço no local. Então é legal mandar mensagem, que aí eu reservo uma vaga para você. Já te conheço, converso contigo antes, já te conheço, para você participar com a gente do estudo, tá? É aberto a todos, né? Os irmãos de qualquer igreja, pessoas que não são evangélicos, de repente católico, ateu, não importa. É aberto a todos, você é bem-vindo ao estudo lá no Hotel Desbravador, toda terça-feira, 20 horas, tá bom? E aí, sexta-feira tem o Na Guerra. Então veja, curricularmente, segunda, quarta e sexta, 21 horas, sempre tem um programa aqui, mas ontem, quinta-feira, hoje é dia 15, né, de agosto, ontem, 14 de agosto, nós tivemos um vídeo que eu lancei aqui, que é a resenha sobre o filme Nefários, que é bem interessante o filme. Assista a resenha que está aqui no meu canal do YouTube. Então ative o sininho para que você seja avisado quando um novo vídeo aparecer por aqui, ok? Inscreva-se no canal, dê o like e ative o sininho. Vamos para a história. Depois da minha conversão e depois do meu chamado, que a gente falou no episódio passado, 25, eu comecei a ler bastante a Bíblia e fazer jejuns. Então, eu comecei a jejuar. Eu lembro do meu primeiro jejum, foi um jejum de 3 dias. Eu defini no meu coração que eu ficaria 3 dias em jejum completo, só bebendo água. Me tranquei no quarto do hotel que eu morava, no Hotel Flórida. Fiquei ouvindo louvores, uma fita cassete, um radinho cassete que eu tinha, ouvindo louvores, fitas que o Dili me deu. Lendo a Bíblia. Primeiro dia foi bem ruim, bem difícil. Eu nunca tinha feito um jejum assim. Aí o segundo dia, eu não tinha força, tinha dor de cabeça demais, dor de barriga, me dava cãibra nas pernas, mas eu continuava firme, só bebendo água, e louvando e orando. Às vezes eu ajoelhava, às vezes eu ficava... Eu fiquei deitado a maior parte do tempo, deitado o dia inteiro, porque eu queria que Deus falasse comigo de novo, não é? Queria que Deus falasse. E no terceiro dia, eu estava no quarto e eu lembro bem de eu estar orando assim, ajoelhado, e veio como se eu tivesse uma luz entrado no quarto. Eu tenho essa sensação até hoje, tá?
Veja, são mais de 30 anos. Tem muitas vezes que eu vou dobrar o meu joelho para orar, eu posso estar no quarto completamente escuro. Eu dobro meu joelho para orar, eu fecho os olhos para orar, e eu começo a ver através das pálpebras, como se alguém colocasse um farol no meu olho. Eu começo a ver uma luz invadindo o meu quarto, e ela invade, vem por cima da cama, e ela me abraça. E eu vejo aquela luz muito forte, chega a ficar laranja a pálpebra do meu olho. Então isso acontece sempre, não é todo dia, mas recorrentemente eu tenho essa experiência da visitação de Deus através dessa luz muito forte que me toca, me toma. E isso começou no meu primeiro jejum, lá em 1900 e bolinha, né? Lá atrás. Né? 96 foi? Acho que foi. Deixa eu ver a data aqui. Então, foi realmente, acho que é 97, 96, não lembro. Mas foi bem forte, assim, essa experiência com Deus. Ouvir Deus falar comigo, sabe? Ouvir a presença, sentir a presença de Deus. E aí saí, depois, né, entreguei meu jejum e fui na Nova Real tomar uma vitamina. Fui lá, finalzinho do dia, sentei lá, pedi a vitamina de banana com maçã e leite e tal, e aveia, eu gostava muito. Fiquei sentado, veio um cara e sentou do meu lado. E o cara falou assim, ô, tudo bom? Eu olhei pro cara, assim, não respondi, assim. E aí o cara virou-se o banco, os bancos eram bancos assim, ó, de giratórios. Né? E eram balcões em forma de S, assim. Então tinha os bancos. Aí virou o banco assim, olhou pra mim e falou, quando é que você vai acordar, irmão? Eu falei, o quê? Eu sempre fui meio irritadão, assim. O quê? Quando é que você vai acordar? Papai disse que você tá só dormindo, mas que logo você vai acordar e vai voltar pra gente. Aí eu me liguei que ele era algum satanista que estava vindo ali tentar me dissuadir da minha decisão, algo assim. Aí eu meio que ralhei com ele ali, falei, sai daqui, sei o quê. Xinguei ele. Imagina, eu tinha aceitado a Jesus, mas a conversão é um processo. Então eu ainda brigava, falava coisa, enfim. E aí ele pegou e me amaldiçoou, ele me praguejou e saiu. E eu fiquei ali e pensei, nossa, você vai ser sempre assim agora? Todo lugar que eu for vai ter um ataque, alguma coisa assim. Eu lembro também que eu tive outras situações de perseguição, não é? Mas eu falo no próximo episódio sobre as perseguições. Mas aconteceu que a minha mãe, ela teve um câncer. Ela estava com câncer, mas ela não sabia. Como é que é a história do câncer da minha mãe? A minha avó tinha uma verruga grande nas costas. E a minha mãe também tinha uma nas costas. A minha avó retirou a verruga, fez uma biópsia e não era nada. E a minha mãe botou na cabeça que a dela também não era nada, então. E nunca viu. E minha mãe sempre teve crises de dor de cabeça, de enxaqueca, dores de cabeça ao ponto dela acordar gritando de dor e terem que levá-la ao hospital. Tá? É enxaqueca, é isso, aquilo. Nunca fizeram um exame mais apurado, mais detalhado. Nunca fizeram. E aí, ela passou mal, levaram ela no hospital e descobriram que ela estava com câncer já espalhado pelo corpo todo, não é? Com metástase. O câncer estava na pele aqui atrás, toda tomada, teve que abrir a pele toda das costas para arrancar as células cancerígenas, cancerosas, enfim. Estava no fígado, estava em vários órgãos do corpo. E também estava no cérebro. O câncer já tinha tomado o cérebro também. E era um quadro muito, muito difícil. Tá? Minha avó, na época, me ligou e me informou a situação da minha mãe. Não é? E a minha mãe tomou uma decisão. Tá? Minha mãe foi atendida por um primo dela, sobrinho da minha avó, médico. E o médico falou para ela, olha, prima, você não vai se curar. Se você for fazer o tratamento, quimioterapia, tal, vai retardar, vai segurar um pouco o câncer, vai ampliar a tua dor, teu sofrimento. Porque já está todo esparramado no corpo, está com metástase. Ela tinha
30 dias de vida. Então, você quer fazer o tratamento? E a minha mãe, sempre muito vaidosa, falou, não quero. A minha avó tinha aquela assinatura do Candeias, não sei se vocês sabem o que é. É uma assinatura de hotéis, assim, pra você ir passar as férias. Minha avó pegou os dias que ela tinha, foi com a minha mãe pra praia. Eu não lembro exatamente que praia que foi, mas deve ser no litoral do Paraná, Caiobá, Matinhos, talvez. Foi pra praia e ficaram lá. São as últimas fotos que eu tenho da minha mãe, assim, em vida. Ela na praia, fazendo uma graça lá. Até que ela começou a ter crises. Minha avó correu com ela para a cidade onde a gente morava, onde ela morava, né? Eu já morava em Cascavel nessa época. E internou minha mãe e ligou para mim. Falou, olha, se você quer ver sua mãe com vida, você tem que correr para cá. Para mim era assustador pensar em voltar para lá, porque era onde eu me iniciei, era onde eu tinha a minha história e tal, mas eu precisava, né? Eu precisava vencer isso. Então, o que eu fiz? Eu fui para a cidade, né? Fui para a cidade e encontrei minha mãe lá e levei uma Bíblia e levei a novidade para a família, que eu tinha me convertido, que eu era crente. Né? A família, que eram 3 casas ali, nos terrenos da família. Nós morávamos bem no centro da cidade, eram 3 casas. Quando eu for fazer o vídeo lá, eu vou mostrar para vocês onde era. Tá? Que eu fiz o vídeo em Cascavel, né? Um vídeo especial. Inclusive, estou indo para Cascavel no início do mês seguinte. E vou estar com o Ronivaldo, que é um dos meus amigos da conversão. Com certeza eu vou falar sobre ele num desses episódios aqui. Ele vai estar fazendo aniversário de 50 anos, a gente vai no aniversário dele. E vamos tocar com a banda que nós montamos depois da minha conversão, que é o Conhecimento Sagrado, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, nos próximos episódios também. E nós vamos tocar lá. E com certeza eu vou gravar alguma coisa para colocar no YouTube para vocês aqui. Vai ser bem legal. Encontrar o Rony, a Raquel, o Samo e muitos outros da minha conversão vão estar nessa festa de aniversário. Eu quero filmar todo mundo lá para vocês. Bom, e eu vou para Curitiba daqui uns meses também. E eu vou passando pela cidade de União da Vitória, eu vou fazer os vídeos lá dos locais da minha infância. Eu prometi para vocês, eu vou fazer. Então, eu fiquei temeroso, mas eu tive que voltar. E voltei para a cidade, peguei um ônibus e fui. Né? Cheguei na casa da minha mãe estava melhorzinha, mas não estava no hospital, estava em casa. Aí fiquei com ela esses dias. Falei para minha família que eu tinha me convertido. Eles aceitaram bem. Né? Eu sei que eles não levaram a sério, né? Vamos dizer assim. Eu sei que eles levaram meio que, pô, que bom e tal. Não foi aquele confronto, tipo, não, então você vai ser expulso da família, nunca mais. Mas na hora, tava todo mundo focado na minha mãe, não deu muito assim, né? E era no centro da cidade, como eu tava falando, né? Eram 2 terrenos grandes no centro da cidade, e o terreno da casa da minha mãe era inteiro, até o fundo, e o da minha avó, ela dividiu em 2, vamos supor. Tinha a casa dela na frente, dividiu a metade pro fundo, tinha a casa do meu tio. E que ela construiu pro meu tio. Daí tinha meu tio, a esposa dele, que era minha tia na época, depois que ele morreu, enfim, ela deixou de ser minha tia porque casou com outro homem, enfim. Mas era minha tia na época. E a minha prima, que é a Gilce, que era uma bebezinha na época. Na verdade, eu nem sei se ela era nascida ainda, a Gilce. Acho que não, acho que a Gilce não era nem nascida ainda. E ficamos lá na casa, tal, eu lendo a Bíblia todo dia. Levei uma Bíblia para minha mãe de presente, dei de presente para ela, lia para ela a Bíblia todos os dias. Orava muito, não é? E um dia eu estava na casa da minha avó, e daí a mãe sumiu. Porque minha mãe ficava sempre ali na casa da minha avó. A mãe sumiu. Então eu falei, cadê minha mãe, né? Fui procurar, fui lá na minha casa procurar, ela não estava lá. Aí eu olhei no fundo do quintal, assim, tinha uma luzinha, assim, uma claridade no fundo do quintal. Eu falei, que estranho isso. Quintal bem grande. Bota aí 25 metros de quintal, mais até, talvez mais. Então a casa na frente, o quintal lá pro fundo bem grande. Eu falei, nossa. Aí eu fui andando devagarzinho, assim, olhando. E era luz de vela. E quando eu cheguei, e tinha um vulto junto com aquelas velas. Quando eu cheguei, a minha mãe estava possuída por um demônio, fazendo uns gestos, umas danças, uns rituais, assim, uma coisa louca, ajoelhada, assim, em frente às velas e invocando mais demônios. E eu falei, mãe, o que é isso? Que é isso? Que é isso? Daí ela falou com uma voz que não era dela. Ela falou, eu tô fazendo as minhas obrigações para os meus guias. Eu falei, para, mãe, que é isso?
poxa, eu tô lendo a Bíblia pra senhora todo dia, tô orando com a senhora todo dia, para com isso e tal. E ela, eu tenho que fazer, eu tenho Deus, você não precisa me trazer Deus aqui. Eu tenho Deus, eu tô aqui fazendo essa obrigação pro meu Deus. Você não precisa me apresentar um outro Deus. Na hora eu entendi que era uma resistência dos demônios ao evangelismo que eu estava praticando com a minha mãe. Aí eu peguei e chutei aquelas velas todas, no ato de desespero, e abracei minha mãe assim, comecei a chorar com ela, e ela começou a chorar também. Acho que o demônio saiu dela, e ela começou a chorar também, chorar, a gente ficou ali chorando, e eu falava assim, não faz isso, mãe, eu sei que a senhora está desesperada, eu sei que a senhora está assustada com essa doença, eu sei que a senhora sabe que ela é uma doença incurável, mas não faz isso, vamos pedir para Deus, vamos ter fé e tal. Eu falei para ela algumas coisas assim, a gente chorou. Foi para casa, ela deu essa melhora nesses dias e eu voltei, porque eu tinha que estudar, trabalhar, tinha que congregar na igreja e tal. E eu voltei para Cascavel. Passou mais uma semana, um pouquinho mais, a minha avó ligou e falou assim, ó, tua mãe piorou, tá internada e ela não vai ser mais viva do hospital. Você tem que vir para cá. Aí eu pedi licença do meu trabalho e viajei de volta para lá e fiquei lá. Então, assim, ela entrou em coma porque a metástase no cérebro foi apertando o cérebro dela e ela estava entubada em coma esperando a morte. A gente fez uma força-tarefa revezando quem ficaria no hospital com ela. Todo dia, 24 horas, tinha que ter alguém com ela no hospital. Então eu ficava das 10 às 2. Eu dava uma batida de leite com sustage. É um cereal assim, para ela beber, numa sonda assim, e ficava ali. E eu ficava lendo a Bíblia, orando, e toda vez que eu ia ler a Bíblia ou ia orar, aparecia um enfermeiro na porta do quarto. E eu comecei a perceber que era proposital. Eu podia estar sentado fazendo nada. Se eu abria a Bíblia e começava a ler em voz alta, eu fiquei lendo a Bíblia para minha mãe. Se eu abria a Bíblia e começava a ler, o enfermeiro aparecia na porta e ficava me olhando bem sério. Eu entendi que era uma pessoa possuída por um demônio que vinha ali para me vigiar, para ver o que eu estava fazendo. Porque a minha mãe, até aquele momento, ela estava cercada de demônios, ela estava protegida pelos demônios. Então eu era um corpo estranho, eu era um invasor naquele campo espiritual. E eu orava por ela, eu comecei a ver demônio dentro do quarto, ver demônio na janela, literalmente, o demônio botava a cara na janela. Eu via como se fosse um ser diabólico na janela, me assustava com aquilo. Só que como eu vim desse meio, eu sabia como que eles iam se movimentar. Então eu mantive firme e comecei a orar, e eu orei a Deus, falando assim, Senhor, eu preciso ter uma chance de pregar o evangelho para minha mãe. Eu preciso, ela ouviu a palavra, ela leu a Bíblia, mas ela não entregou a vida dela para Jesus. Aí fui para casa naquela noite, jantei, e fiquei, isso foi no final da tarde, assim, né? E daí fiquei orando umas 2, 3 horas. Eu fiquei, tipo, das 7 até as 10 da noite. Fiquei no quarto orando, ouvindo meu radinho, meu Walkman, ouvindo louvor, orando, lendo a Bíblia, falando, Senhor, me dá uma chance, Senhor, me dá uma chance de falar do teu amor para minha mãe. Eu preciso, Senhor, eu preciso. Aí o Senhor veio e falou comigo. Ele falou bem assim, ó, amanhã, a estas horas, você estará pranteando a partida da sua mãe. E eu falei, nossa. Aí eu fui na casa da minha tia, era 1º de março. Eu fui e escrevi assim, 2 de março, na folhinha, seria o dia de amanhã, né? Seria amanhã. O dia da morte da minha mãe. A minha tia viu aquilo e falou, o que é isso, garoto? Você tá com essas adivinhação de novo aí? Você não falou que tinha ido para a igreja, que tinha parado? Tá adivinhando coisa? Eu falei, não, tia, Deus me revelou, não adivinho mais nada, não. Deus me revelou isso. Ela, não sei o quê, ficou brigando. Aí eu fui dormir bem, descansei, porque eu sabia que no dia seguinte ia ser longo o dia. Aí 10 horas da manhã eu fui com a minha Bíblia e eu fui orando, falei, Senhor, eu preciso falar com a minha mãe. Quando deu meio-dia mais ou menos, meio-dia e meio, fui dar um almoço para ela e tal, daí deu 1 hora da tarde, pouco mais, ela teve lucidez. Aquela famosa lucidez antes da morte. Teve lucidez, abriu o olho assim, falou, filho, estendeu a mão, cheio de sonda. Eu vinha, botei a cabeça por baixo da sonda assim, ela me abraçou. Daí ela falou, perdoa a mãe de tudo que a mãe fez. Eu falei, mãe, eu perdoo, mas viu, a gente não tem tempo.
A gente tem pouco tempo. Deixa eu te falar. Deus me revelou que vai levar a senhora hoje. A senhora vai morrer hoje. Eu sei que é difícil a senhora ouvir isso, mas eu preciso que a senhora renuncie todos os pactos, todas as palavras, todas as legalidades, feitiços, envolvimentos, tudo que a senhora fez com Satanás, eu preciso que a senhora renuncie agora e entregue sua vida para Jesus. Eu preciso. E ela pegou e falou assim, eu tenho lido a Bíblia, eu li a Bíblia, eu li a Bíblia. Daí eu falei, tá, mãe, mas a senhora precisa orar. A senhora precisa orar. O que acontece? Quando eu dei a Bíblia para ela 2 semanas antes, naquelas 2 semanas, ela ficava acordada de madrugada com dor de cabeça. E ela ficava assistindo o programa do R.R. Soares, que passava na Record, na Bandeirantes, não sei, à noite. Então ele ia pregando, ela ia anotando a Bíblia dela. Depois que eu encontrei a Bíblia dela, que eu vi. Então ela falou assim, eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus. Eu falei, então a senhora vai orar comigo. Eu falei, repete a oração comigo. Peguei na mão dela e fui orando devagarzinho para ela conseguir, né? Rejeitando tudo, uma oração guiada. E ela foi rejeitando tudo, foi desfazendo tudo, falando. E aí ela fez aquela oração de entrega do seu corpo, do seu espírito, da sua alma, confissão de pecador, pedindo para Jesus ser o seu Senhor e Salvador, e para o Espírito Santo habitar nela. E ela terminou de fazer essa oração, ela disse amém, assim, com um sorriso, e ela fechou o olho, e ela voltou para o coma. Eu fui para casa, descansei, a tarde toda, às 10 da noite, a minha avó veio lá batendo, correndo. Vamos, que o hospital ligou que a tua mãe entrou em colapso e ela vai morrer agora, vai partir agora. A gente correu para o hospital, chegamos na portaria do hospital, o enfermeiro disse, só pode entrar um de cada vez. Eu falei, eu vou. Eu já entrei na frente, depois a minha avó acabou entrando, enfim. Mas eu entrei na frente, cheguei lá, ela estava com 42 graus de febre, o olho dela estava saltado para fora da órbita, amarelo, assim, estava cozido já, sabe? E ela fazia um barulho, assim, porque é do ar, né? Saindo pela boca, assim, um barulho assim, bem, bem ruim. E eu cheguei, assim, botei o peito, a cabeça no peito da minha mãe, encostei o ouvido nela, no peito dela. E dava ouvir o coração batendo bem fraquinho ainda. E aí alguém tentou me tirar, eu nem sei quem era, não saí. E eu abracei ela com todo carinho, assim, eu falei, vai, mãe, pode ir. A senhora está segura. A senhora entregou sua vida para Jesus. Pode partir, mãe. Eu tô aqui. E aí eu ouvi, com esse ouvido aqui, ó, eu fui ouvindo o coração dela parar. E ouvindo aqueles equipamentos do hospital que ficam apitando, parar de apitar. E aí ela só fez um suspiro bem forte. Bem forte, assim. E o aparelhinho fez... E ela partiu. E eu senti uma coisa tão estranha. Sabe, a dor de perder a mãe. Jovem ainda, né? Ela com 40 anos de idade, eu aí com 20 alguma coisa. Mas a alegria de ter ganhado ela para Jesus. A minha mãe foi a primeira alma que eu ganhei para Cristo. Primeira pessoa que eu pude evangelizar, orar, entregar a vida dela para Jesus como Senhor e Salvador. Primeira alma que eu ganhei para Jesus foi minha mãe. Aí meu coração, assim, sabe, aquela alegria, aquela tristeza. A alegria e o alívio de saber que eu consegui ganhá-la no último minuto. Eu ganhei ela para Jesus às 2 da tarde, ela morreu às 10 da noite. E aí ela partiu, aí me tiraram de cima dela, comecei a chorar. Veio o médico, auscultou, né, viu as pupilas e tal, atestou o óbito. E aí foi aquilo, né? Escolha de caixão, velório e tudo mais. Mas naquele dia, eu perdi a minha mãe. Mas o céu ganhou mais um morador. O céu ganhou e a terra perdeu. O inferno perdeu e Jesus ganhou. Amém? Ufa! Que Deus abençoe, que você tenha fé de que você ainda vai ganhar seus pais para Jesus. Que você vai ganhar sua mãe para Jesus. Que você tenha fé que você vai ter essa alegria de testemunhar que sua mãe foi ganha para Jesus por você. Sua mãe e seu pai. Eu ganhei o pai e a mãe. Amém? Que Deus te abençoe. Se esse vídeo foi legal, dá o like, compartilha para os amigos, fala assim, olha, você sabia como que foi que o pastor Carlos ganhou a mãe dele para Jesus? Sabia que a primeira alma que o pastor Carlos Ribas ganhou foi a própria mãe e foi no dia da morte dela? Que coisa, né? A gente não fala sobre isso nunca. Então esse vídeo é legal você mandar para alguém, até para eles saberem como foi esse testemunho, tá bom? Bom, Deus abençoe sua vida. Deixa eu avisar algumas coisinhas para você, né? A gente tem
o Telegram, entre no nosso grupo do Telegram, é de graça, tem muita coisa lá, a gente avisa bastante coisa. Quer me chamar para dar testemunho, pregar, dar treinamento de batalha espiritual, lançar o meu novo livro Médicos na sua igreja, enfim, esse é o WhatsApp aqui, 49991286902. Também nesse WhatsApp você pode marcar mentoria particular comigo, tá? 1 hora de videochamada, você de qualquer lugar do mundo, para lidar com suas situações de família, de comportamento, de espiritualidade. Você precisa de uma orientação técnica, profissional, religiosa, teológica, espiritual, neurocientífica. Marca um horário de mentoria comigo pelo número 49991286902. Também é esse número que você agenda para eu pregar na sua igreja. Super fácil, tá? Só precisa me levar até a sua cidade aí, me coloca no hotelzinho e a gente vai fazer um evento na sua igreja, pregação, congresso, aniversário da igreja, palestra para os jovens, é muito bom. Aproveite, pega um final de semana inteiro, né? Sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, vale muito a pena. Então, marque esse número e entre em contato com o nosso ministério, veja como é fácil estar aí. Eu vou estar em Campinas, final do mês agora, dia 29 e 30. É 29 e 30? Deixa eu ver. 29 é sexta-feira, eu tô com a sexta-feira à noite livre, e eu vou estar em Campinas, São Paulo. Se tem algum pastor de Campinas, São Paulo, ou Jundiaí, a região ali de Campinas, a sexta-feira, dia 29, vou ter livre, tá bom? Sábado, dia 30, eu já tenho compromisso. Domingo, 31, eu vou estar em Itupeva, pregando numa igreja de manhã, às 10 da manhã. Mas domingo, 31, à noite, ou eu vou estar com eles lá na igreja, dando um treinamento para eles, ou alguma outra igreja da região de Campinas, Itupeva, Jundiaí, queira agendar, só chamar, tá bom? Mas a princípio, sexta-feira, dia 29, está liberado a minha agenda, se vocês quiserem, 29 de agosto. Só chamar nesse número aqui, tá bom? E agendar. O que mais? É isso, não é? O meu Instagram, vocês sabem qual que é? Meu Instagram é esse aqui, ó. @carloribas ou instagram.com/carloribas, para quem usa no computador, né? Às vezes a gente usa no computador. Eu acho até melhor usar no computador. E se você quiser fazer parte do meu grupo VIP no WhatsApp, tá? O que é o grupo VIP no WhatsApp? É um grupo que você tem interação comigo 24 horas no WhatsApp. Esse grupo VIP tem um valor mensal, tem uma assinatura para você estar nele. Essa assinatura serve para pagar essa mentoria, essa que você tem comigo, e para filtrar um pouco as pessoas que vêm no grupo. Se a gente fizesse de graça, tava cheio de gente desinteressada, chato, impertinente. Então, assim, o cara que paga é porque ele tem vontade de estar lá e aprender comigo sobre batalha espiritual, sobre uma série de coisas. Olha, inteligência espiritual. Então, chame no WhatsApp, eu deixei um áudio gravado e um texto escrito para te explicar quanto custa e como você faz para participar. Nós vamos ter uma mentoria em videochamada neste sábado, agora, né, dia 16, amanhã, às 20 horas, com todo o grupo falando sobre vários assuntos. E a gente tem também todo dia, 24 horas por dia no WhatsApp, o nosso grupo. Então, se você quer participar, dá tempo ainda para você participar da mentoria amanhã no WhatsApp. Né? No WhatsApp não, no Zoom. A mentoria em vídeo chamada. É isso. Deus te abençoe. Até segunda-feira no Carlos Ribas Responde. Quarta-feira no Projeto Chapecó, de volta direto do hotel. E sexta-feira mais um episódio do Contos de um Ex-Satanista aqui no Na Guerra. Fique com Deus e até lá.